Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e vamos conversar aqui sobre livros, trocar ideias sobre leitura, o que vocês estão lendo, vocês vão falar para mim, vão falar para todos nós. O que eu estou lendo, o que eu já li, vou trazer para vocês aqui também, porque essa é a hora do nosso café literário digital, não é? Aqui no canal Sobrevivência em Livros. Nós vamos falar hoje sobre essa insanidade que completou 2 meses, que é a guerra da Ucrânia. Mas antes, vocês vão se inscrever no canal, vão apertar o sininho para receber as notificações, vão deixar aquele like esperto aí pra gente, vão escrever seus comentários e compartilhar o nosso trabalho. Nós estamos acompanhando há 2 meses a catástrofe, a insanidade da guerra na Ucrânia. A gente observa que muitas crianças não têm mais como ir às escolas. Eu vi também pais falando, incentivando seus filhos a escreverem sobre diários de guerra. Estão pedindo para os filhos escreverem diários de guerra. Isso me lembrou um livro que eu li lá atrás, há muito tempo, quando eu estudava no Pedro II, na Unidade Centro, que a professora de História pediu um determinado livro para a gente, que tem realmente a ver com este momento em que está acontecendo tudo, que é o Diário de Anne Frank. Todos vocês já devem ter ouvido falar do Diário de Anne Frank. E como no nosso último encontro nós estávamos conversando sobre livros que viraram filmes, o Diário de Anne Frank também virou filme, também virou teatro, também virou música e por aí vai. Virou revista em quadrinho e tal, né? Mas quem é a Anne Frank? Quem foi a Anne Frank? A Anne Frank foi uma garotinha também que teve seus estudos interrompidos por causa da insanidade de uma guerra. A guerra iniciada pelo exército nazista entre os anos de 1939 e 1945 na perseguição aos judeus. Ela era judia. Então, tanto quanto essas crianças agora na Ucrânia estão também tendo seu período escolar prejudicado, a Anne Frank também teve. A começar porque ela é alemã. Ela era alemã da cidade de Frankfurt. Ela e a família dela tiveram que emigrar no iniciozinho da guerra, ou um pouquinho antes da guerra, não me recordo muito bem o período, se foi um pouquinho antes ou já após a invasão em 1939 do exército alemão nazista à Polônia. O fato é que eles saíram de Frankfurt, na Alemanha, e foram para Amsterdã, na Holanda. E lá ela pôde estudar, ela pode frequentar as escolas, inclusive a escola montessoriana. Ela frequentou a escola montessoriana, vou deixar bem registrado aqui. E à medida que os direitos dos judeus e os seus direitos cada vez mais limitados, a Anne Frank teve que largar a escola. E após um recebimento de uma convocação da irmã mais velha dela, a Margot, para se apresentar às forças nazistas, os pais, o senhor Otto Frank e a dona Edith, resolveram sair, se esconder. E foram se esconder em um sobrado no qual o senhor Otto Frank trabalhava. Ele era o dono daquele estabelecimento. E foram morar no porão, no sótão daquele estabelecimento, daquele sobrado em Amsterdã. Não tardou para que outras pessoas, mais 4 pessoas, completassem o total de 8. E ali vivessem durante aproximadamente 2 anos. 8 pessoas reunidas, dividindo um cômodo muito pequeno, e até que eles foram descobertos e levados para campos de concentração. Mas o que eu quero falar na realidade é sobre o que acontecia, o empenho do senhor Otto Frank com 3 adolescentes, porque além dos 4 Frank, o senhor Otto, a dona Edith, a Margot mais velha e a Anne Frank, ainda havia um casal com um filho, o Peter, e
um dentista que depois foi morar, se juntou ao grupo, totalizando os 8, conforme eu falei com vocês. O senhor Otto ficou responsável pela educação daqueles 3 adolescentes, a Margot, a Anne e o Peter. Ali, eles viveram um isolamento social forçado, tal qual nós vivemos agora na época da pandemia. E mesmo assim, durante aqueles 2 anos, coincidentemente também 2 anos, nada ficou para trás em relação ao estudo. O senhor Otto Frank se empenhou, e não tinha internet naquela época, hein? Veja bem, não tinha internet naquela época. Eles não tinham material suficiente. Eles eram ajudados por outras pessoas que levavam livros, que levavam comidas, que levavam notícias do mundo externo, além de terem conseguido rádio para eles se conectarem, que essa era a internet da época, o rádio. Então, eles estudaram do jeito que foi possível. Não deixaram de lado, de forma alguma, os estudos. Ali, com esse isolamento social forçado, o senhor Otto ensinou latim, ensinou inglês, ensinou francês, ensinou taquigrafia, ensinou álgebra, geometria, física, química, redação. Então eles tiveram o seu estudo continuado de uma certa forma, porque eles acreditavam, principalmente o senhor Otto, porque assim que voltasse às aulas após a Segunda Guerra, as crianças não teriam perdido tempo. Essa importância dessa inclusão social que o senhor Otto Frank fez ali com os filhos, né, só foi possível porque houve a dedicação, houve a vontade daquelas crianças de aprenderem, absorverem todo o conhecimento que o seu Otto Frank tinha, e era uma pessoa culta. Ele era uma pessoa culta. Mas o que o Diário de Anne Frank fala? O Diário de Anne Frank é um dos maiores documentários históricos de guerra que se tem notícia. É muito importante, muito importante. Ali a Anne Frank anota tudo o que ela sabia através da BBC de Londres, as notícias que eles recebiam através do rádio, da guerra. Ali a Anne Frank, naquele diário, a Anne Frank anotou sobre o seu primeiro amor. A Anne Frank anotou sobre a passagem da mulher da fase de criança para a fase mulher. Na realidade, a transição, né? Essa transição, a Anne Frank falou das mudanças do corpo. Ela não tinha muito com quem conversar naquela época, década de 40. Os adultos não falavam sobre as transformações femininas. A Anne Frank tinha sua própria vivência de pensamentos amorosos. Então ela tinha que se construir enquanto garota, enquanto mulher, nesse círculo de pessoas que não conversavam muito sobre esses assuntos de sexo, sobre o assunto de primeiro amor. A Anne Frank também relatou tudo o que estava acontecendo com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, os ataques do exército nazista aos outros países, a França, a Itália, a Polônia, os ataques à Inglaterra, os entraves entre a União Soviética de Stalin e o próprio Hitler. E quando vai se chegando ao fim do diário, que coincidentemente é o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, a Anne Frank começa a perceber que a Alemanha estava começando a entrar numa onda de derrota. A força do exército nazista estava decaindo bastante, né? Mas o Diário de Anne Frank, o que eu quero pontuar aqui com vocês, é que é um grande relato de guerra. Assim também como o Diário de Zlata, que relata, a Zlata Filipovich é viva, né?
A Zlata Filipovic é uma moça, hoje ela tem aproximadamente 41 anos, na época ela era adolescente, que vivenciou em Sarajevo a Guerra da Bósnia. Ela é uma sobrevivente da guerra entre 1992, 1995 e 1996, a Guerra dos Balcãs, a Guerra da Bósnia. E ela relata no seu diário também, é chamado Diário de Zlata. Nós vamos conversar sobre ele numa outra ocasião. Mas, voltando à questão da Anne Frank, depois eles foram descobertos, foram levados pelos nazistas a campos de concentração, onde morreram, e só sobreviveu o Sr. Otto Frank, que divulgou o diário de Anne Frank para o mundo. Ele recebeu o diário da Mip Gies, que era uma pessoa que os ajudava. Ela recolheu o diário após a invasão dos soldados nazistas ao sótão onde viviam todos. Ela pegou, achou o diário, pegou, guardou e entregou para o seu Otto. Ela não sabia que o encontraria, porque ele tinha sido levado para o campo de concentração. Guardou o diário. O seu Otto, quando foi liberado, após a libertação dos aliados, a derrota da Alemanha, o Sr. Otto encontrou a Mip e recebeu das mãos dela o diário de Anne Frank. Ele divulgou, publicou depois de um determinado tempo, divulgou esse diário, porque ele acreditava que esse era um legado da Anne para o mundo. Hoje, o sobrado onde eles moraram, em Amsterdã, é a Casa Anne Frank, é um museu. E é importante falar isso, que este museu, a Casa de Anne Frank, aparece no livro A Culpa é das Estrelas. A personagem principal está travando uma batalha contra uma doença terminal. E um dos sonhos dessa garota é conhecer a Casa de Anne Frank. A Culpa das Estrelas foi roteirizada para filme. Mostra a garota visitando em Amsterdã a Casa Anne Frank. É muito interessante que vocês também leiam esse livro, vejam o filme, leiam o livro O Diário de Anne Frank e vejam o filme. O Diário de Zlata não foi roteirizado ainda, mas ela retrata toda a guerra da Bósnia, o que ela vivenciou naquele momento. O link que eu quero fazer é que os pais ucranianos hoje estão falando para suas crianças escreverem diários, porque é uma forma dessas crianças também tirarem de dentro dela aquilo que elas estão passando, aquelas experiências que elas estão vivenciando ali, nessa situação tão grave, tão deprimente, tão deplorável. Um outro dado que eu queria falar com você: todas as entrevistas que eu estou observando das pessoas de uma faixa etária de 30 anos a 45, 25 a 40, por aí, até crianças mais novas, adolescentes, os repórteres estrangeiros conversarem, fazerem as entrevistas com essas pessoas em inglês. O que a gente pode pensar sobre isso? É que o sistema educacional da Ucrânia consegue formar pessoas bilíngues. Essas pessoas, além de falar o ucraniano, e algumas falam russo também, elas estão falando em inglês, estão se expressando em inglês. Isso comprova a importância de um sistema educacional de qualidade. A comunicação em um idioma estrangeiro é possível por causa disso. As pessoas são bilíngues ou até trilíngues, falam 3 idiomas, além do ucraniano, o russo e o inglês. As pessoas que têm uma faixa etária acima de 60 anos de idade, elas só falam ou em ucraniano ou em russo. Por quê? Porque elas viviam sob as asas da União Soviética. Um período de opressão, um período de um sistema educacional dirigido a uma certa ideologia. E seria muito interessante vocês verem o filme da
diretora polonesa Agnieszka Holland, chamado Europa, Europa, Filhos da Guerra. Numa determinada passagem do filme, que também é um livro, vocês vão ver como é que se dava, nesse período da União Soviética, o ensino. Vocês vão ver. Não deixem de apertar o sininho, dar esse like legal, escrevam seus comentários aqui, compartilhem o vídeo e num outro momento a gente vai debater outros assuntos. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês aí e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal Sobrevivência em Livros. Até logo!